primeira vez aqui na página da Trinca, no YouTube, também veiculando no Instagram. O áudio está repetindo para mim, pessoal. Consegue ajeitar? É a primeira, então vocês vão perdoando. Eu ouço tudo que eu falo, eu acabo de falar, repete tudo. Pronto, eu acho que agora foi. Cordeiro, uma cerca positiva e negativa. Estamos ao vivo hoje. Estamos ao vivo. E aí, turma? Eu acho que ainda não. Estamos ao vivo. Boa noite a todos vocês. Eu acho que está todo mundo escutando, como a Renata falou, é a primeira de hoje, né? É a primeira de muitas da Trinca. Então, quero cumprimentar meus amigos Marcelo e Renata. E agora, claro, né? Deixa a Renata fazer a iniciação, né? Depois a gente vai dando seguimento. Contigo, Renata. Vamos lá, eu acho que o áudio agora está 100%. Pessoal, é o seguinte, pela primeira vez aqui, a segunda vez dos dois juntos, e é importante a gente explicar da onde que saiu esse negócio da Trinca. Bom, a gente sempre conversa e organizamos o nosso negócio, cada um do seu jeito, cada um tem sua história. E eu costumo dizer que por trás de todo CNPJ tem o CPF, né? E as pessoas, na maioria das vezes, não conhecem a história do CPF, conhecem só a história do CNPJ. Então, como é que nasceu essa questão da Trinca? A gente trouxe o Cordeiro para ajudar a gente a resolver alguns problemas de clientes que a gente tinha. E aí, nessa mesma viagem, ele fez visita comigo. E aí eu falo que eu fui entregar o pacote para o Marcelo, né, Marcelo? Fui levar o Cordeiro, eu ia atender no sul da Bahia, ele foi comigo no cliente, depois eu entreguei o Cordeiro para o Marcelo. E nesse movimento, eles tinham combinado de fazer um podcast. Eu, inclusive, não estava nesse podcast, mas aí o Cordeiro, não, vamos entrar nós três e tal. E aí entramos no podcast junto com o Marcelo e a conversa foi tão boa e as histórias foram tão boas que durante essa conversa um ouvinte falou assim, puta, mas é a Trinca do Agro. E esse negócio da Trinca martelou tão forte na nossa cabeça que a gente resolveu realmente fazer a Trinca acontecer e criamos a Trinca do Agro, com o objetivo de entender que nós tivemos algumas dificuldades muito parecidas. E quando a gente fala do negócio consultoria e busca uma referência, é muito difícil, porque sempre que a gente conversa com algum consultor, a resposta nunca vem muito clara e eles já olham para a gente como concorrente. Então, a estrada de todo mundo foi difícil, foi pegando um pedacinho de um, pedacinho de outro, juntando, quebrando a cabeça, errando, acertando. Pessoal, estou me ouvindo de novo. Vamos lá. Pode cortar. Bom, eu acho que acabaram de cortar o teu áudio, só para vocês entenderem do YouTube, quem está no YouTube, quem está nos Instagram. O que nós fizemos? Nós fizemos um negócio aqui que precisa, no mínimo, um dia para fazer a organização. E tem um amigo chamado Cordeiro, que decidiu fazer desse formato às 5 horas da tarde. Então, o pessoal da Macron está aqui me ajudando, são pessoas muito profissionais. E aí, a Renata acabou se escutando no retorno. Mas eu acredito que agora, Renata, você pode continuar falando. Estava gostando da sua abertura, achando até emocionante você falar. A Renata, ela tem uma forma única de expressão, acho muito bacana. Acompanho o trabalho dela há muito tempo, então tenta continuar aí a abertura e provavelmente era só um retorno do seu próprio Instagram aí. Continua atrás. Eu ainda estou te ouvindo, viu, Cordeiro? Ela está sendo pelo YouTube atrasado.
Então, bacana. O que está acontecendo é o seguinte: você vai precisar somente abrir o Zoom, escutar somente pelo Zoom, porque o que acontece? Deve estar escutando a gente pelo YouTube atrasado. Mas então eu vou pegar um assunto aqui da Renata, da abertura. Quando a gente fala de um trabalho A3, né, a trinca, a gente está falando, é um trabalho muito que a gente vai se dedicar bastante, porque a grande dificuldade, né, Marcelo? Não sei se tu concorda comigo, é das pessoas que iniciam um trabalho. Quando você está iniciando um trabalho, existe uma grande dificuldade, que é precificação, o que fazer, como fazer. E foi exatamente esse assunto que nós tratamos juntamente com o Marcelo e com a Renata lá na Bahia. Então, Marcelo, dá seu boa noite aí. Assim que a Renata estiver organizada, vocês me dão um ok. Se quiserem ligar para ela aqui, vocês podem ficar à vontade. Beleza, Cordeiro? Mais uma vez, boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga Renata. Boa noite, pessoal. Cara, que encontro muito bacana, né? Esse encontro, eu acho que não existe coincidência, e sim providência de Deus. Continua muito ruim. E esse encontro veio não para resolver um problema dos nossos clientes, né, Renata? Mas, acima de tudo, para resolver problemas de inúmeros profissionais aí por todo o Brasil. O propósito da Trinca do Agro é trazer para vocês o nosso conhecimento, toda a nossa vivência na prática de consultorias, de atendimento a clientes, até mesmo do nosso comercial, para você, estudante, produtor, que também vai ter uma turma específica para produtores, e a gente compartilhar essa nossa experiência para ajudar cada vez mais o agronegócio a produzir de forma muito expressiva. Continua travando aqui. Vamos fazer o seguinte: a gente vai só pro nosso canal do Instagram, como era programado desde o começo. E aí o Maxwell pode tentar continuar passando no canal do YouTube, mas sem a gente ter esse negócio de interferência. Então vamos tentar fazer da seguinte forma: vamos voltar só pro Instagram, galera. Vocês, tudo que estão aqui no YouTube, vocês vão correr pro Instagram, vão dizer, mas Cordeiro, pelo amor de Deus, cadê o link? Vamos voltar lá no Instagram, vamos convidar vocês para assistir essa live. E a próxima a gente faz nesse formato aqui. Então, daqui 3 segundos no Instagram. Vamos lá. Vocês estão ao vivo no Instagram ainda.
nada a ver. Nem ia ter graça, entendeu? Eu acho que assim, História pra contar. a emoção tem que fazer parte da parada. Mas olha só, vai ficar bom, hein, cara? Nós mexendo no YouTube aí vai ficar negócio, vai ficar bacana demais. Mas valorizando o Instagram. Renata, pra não deixar a nossa galera perder, né? Pô, de que é isso? Já tentei achar esses caras, não acho. Beleza? Manda, Val. O negócio é o seguinte, estamos aqui nós três e a gente precisa contar a história para vocês. Porque assim, como que surgiu esse negócio da trinca? A gente trouxe o cordeiro, vou repetir a história, né? A gente trouxe o cordeiro lá de Chapecó para resolver o problema de um cliente meu e de um cliente do Marcelo. E aí, como é próximo Espírito Santo e Bahia, a gente combinou na mesma semana, Yes. vai no meu cliente e vai no cliente do Marcelo, e aí eu tinha que entregar um pacote lá no Bahia. Tinha que levar o cordeiro. Vamos dizer assim, evoluir nesse mercado. Tem uma coisa interessante, Cordeiro, que assim, você conheceu sendo um produto para você vender. Exatamente. E aí, aonde que você começou a apanhar desse negócio e falar assim, meu Deus do céu, deixa eu entender como é que isso aqui funciona. Então, 2011 fui visitar uma empresa. Quando eu cheguei nessa empresa para visitar, eu vi um monte de caixinha, assim. Uma linha de produção de caixinha. E aí eu perguntei pro cara na época, ele queria montar umas mesas de produção e tal. E aí eu perguntei pra ele, mas o que é que tu fabrica aí? Eu fui vender luva, cara. Fui vender ferramenta, vender... Só que eu tava tão motivado com a minha carteira que eu tava representando, eu sempre fui assim, tudo que eu faço na vida, tudo que eu fiz na vida, foi acreditar muito, assim, sabe? Vestir a camisa e fazer. E aí, tão empolgado que eu tava para conhecer a empresa dele, perguntei um monte de coisa que acabou não sendo só uma venda de produto. Acabou que no final da conversa, ele me pergunta, tá, mas
tu não quer trabalhar comigo? Então foi aonde eu comecei lá, conheci ele e perguntei, o que é isso aí? Ele disse, cara, isso aqui é um aparelho de cerca elétrica. Eu falei, cerca elétrica? Mas pra que serve essa parada? Daí ele, não, isso aqui serve pra segurar boi. Eu falei, segurar boi? Cara, nada que ele falava pra mim fechava. Porque assim, claro que eu não acreditava que o boi dava em árvore. Eu sabia que o boi era um bicho que comia pasto, ração e dava carne. Mas assim, não tinha conhecimento do mercado. E aí, quando ele me falou sobre isso, para dar choque em boi e tal, eu falei, cara, interessante, mas como é que funciona? Não, mas isso aqui é o seguinte, isso aqui é pra vaca de leite. O dono da fábrica me falou. Aí eu falei, beleza e tal. Aí acertamos a parceria para começar a trabalhar. E ele perguntei, cara, como é que funciona a venda disso aqui? Ele disse, não, é o seguinte, isso aqui você tem que vender atacadista, lojista e tal. Me passou o caminho. E aí foi aonde eu fui visitar. Então ele disse, para nós fechar uma parceria, você vai fazer o seguinte, você vai vender esse produto aqui, para mim, você vai vender na Ferragens Negrão, me lembro como fosse hoje. Se você vender lá na Ferragens Negrão, você pode vir que você vai estar empregado. Cara, por incrível que pareça, a minha irmã trabalhava numa empresa que era braço da Ferragens Negrão. Então, assim, para alguém conseguir uma visita na Ferragens Negrão era quase impossível. E eu consegui em questão de 2 dias. Peguei e fui lá, me lembro até hoje, cara. Pense um cara quebrado, Marcelo. Quebrado, lascado, sofrido na época. Peguei um ônibus, fui lá, cara. Fui lá, dei ônibus lá em Curitiba, daqui em Curitiba dá uns 480. Fui em Curitiba, cheguei na Ferragens Negrão, falei pro cara, disse, eu tenho esse produto aqui, Elvis, o nome do comprador. Falei, Elvis, eu tenho esse produto aqui, eu não sei o que é, não sei para que serve, você vai ter que me ensinar isso aqui porque eu não faço ideia. Eu disse, então assim, eu só que mandaram eu vim vender pra você. E aí ele, nesse formato assim, pensa um vendedor bruto. Aí ele, não, tem aqui, vou te explicar. Ele me chamou numa salinha, tipo essa aqui. Ele disse, isso aqui é pra dar choque em boi e tal. Ele que me explicou tudo certinho, como é que funcionava. E ele disse, não, eu vou comprar isso aqui. Só que demorava uns 60 dias pra homologar tudo, né? Atacadista. Vendi, foi minha primeira venda, foi pra essa ferragem. Aí na época eu comecei a viajar. Consegui um emprego então, né? Por esse objetivo, consegui um emprego, comecei a viajar, cara, em algumas fazendas, algumas lojas, vender o produto. E, cara, pense, Renata do céu, um produto que a loja que eu chegava, os caras me xingavam. Não é normal. É que eu não sei se vocês já venderam um produto assim, bagaceiro na vida. Mas eu chegava na loja, os caras diziam, isso aqui não presta, isso aqui só dá troca. E eu comecei aquilo a me incomodar, só que tinha lojas que o cara amava, tinha lojas que o cara odiava. E eu comecei a fazer muita feira, e eu sempre fui alegre assim e tal. Daí nas feiras os caras vinham me zoar, cara, se dá pastel aqui, que é cheio de gente na frente. Só que não, eu ia lá, chamava os caras, montava um choquinho ali, fazia um fervo, fazia um sorteio de umas camisetas, de uns boné. Não tinha Instagram, não tinha canal do YouTube. Só que daí volta e meia vinha e parava um pecuarista, parava alguém da área e, cara, me indagava. Cara, mas por que isso aqui não funciona? Por que não dá choque e tal? E eu comecei a me perguntar. E eu chegava na empresa, então, e fazia as perguntas que os caras me faziam nas feiras. Eu fazia pro patrão na época. E ele, pecuarista não sabe nada. Não adianta, o povo é desorganizado, o povo não faz as coisas. Só que eu perguntava, tá, mas como é que a gente faz pra ensinar? Não adianta ensinar. Aí um dia ele me disse, não, vamos botar um CD dentro aí com uma aula. Na época o CD, DVD era muito famoso, né? Aí eu falei, não, legal, tal, mas por que não na internet? Tu acha que vai ter internet no campo? Era assim. Resumindo, descobri que tinha um grande problema no mercado. E aí, quando nós aumentamos muito o volume de venda, quando você aumenta muito o volume de venda com um problema, o que aumenta? Cara, rapaz, começou caminhão de problema. Muito problema. E aí foi aonde eu comecei a indagar, a incomodar muito. Resumindo, ganhar as contas, irmão. Ganhar as contas, e daí só que legal é isso. Tem um livro que eu li uma vez, chama-se Problemas, Oba. E aquilo sempre ficou. Então, se você resolve um problema, você ganha dinheiro. E aí, quando eu fui mandado embora, veio muitas empresas me procurar para trabalhar, porque eu tinha feito um bom trabalho naquela empresa. Só que eu tava tão atucanado, assim, de incômodo aquele negócio. Falei, não quero mais cerca elétrica. É muita exceção de saco, não é para mim. E aí surgiu uma proposta muito boa de uma empresa que queria que nós assumíssemos uma marca, dava tudo para nós. Nós tínhamos que fazer um contrato de produção e tal. E é onde nós começamos. Isso meu irmão fez a negociação. E começamos então com esta empresa.
que a marca chama-se a Isolar, né? E aí, o que eu fiz, Marcelo e Renata? Logo que a gente começou, eu pensei, cara, tudo aquilo que eu cobrava para ser feito, eu vou começar a fazer. Então, a primeira coisa que eu fiz, a primeira ação que a gente fez na nossa empresa foi gravar um vídeo no YouTube. Desse jeito. Então, foi aonde, devagarinho, eu comecei a resolver os problemas, fazer vídeo, trazer conhecimento, fazer vídeo, trazer conhecimento. E as coisas foram mudando, cara. Foram mudando, o povo começou a gostar, E aí, meu filho, a história veio, Renato, né? Então, começou a vender mais produtos, só que eu gravava os vídeos. Não sei se é essa a tua pergunta. Me corta se eu tô falando demais, gente. Vocês têm que... Sabe que entregar microfone para falador é complicado. Mas, em resumo da história, então, eu comecei a gravar os vídeos para o quê? Para os lojistas assistir. Era a forma, eu pensei, cara, não consigo ensinar todos os lojistas. Mas o que eu vou fazer? Eu vou gravar os vídeos, vou mandar o link para eles juntamente com meus produtos, eles vão lá, assistem, vão aprender e eu vou ficar de boa. E foi assim que eu comecei, cara. Foi assim que eu comecei, indicando, fazendo os vídeos. Só que eu mandava pros caras os vídeos e não assistiam. E depois de 2 anos gravando e vendendo muito pouco, foi aonde começou a me ligar uns clientes final, cara. Me ligou um cara do Maranhão. Só pra vocês entenderem a lógica, assim. Ele ligou, meu ticket médio, na verdade, de venda, era R$500 para uma loja. Esse cara ligou para mim, Marcelo, e comprou R$21.000. Detalhe, eu vendia 500 pila, Renata, 30, 60, 90, 120. Só pra você ter uma noção. E aí, simplesmente, esse cara veio, comprou 21 mil à vista, antecipado. Falei, caraca, que é isso, velho? Que negócio doido e tal. E aí foi aonde tudo começou, cara. Então, descobri que tinha um problema e começamos a resolver o problema onde conseguimos chegar no cliente final. Mas aí vem a outra parte da história. E nessa caminhada, Cordeiro, até Tem você a noção. chegar até seu cliente E aí, final, você simplesmente, percebeu esse que cara ele tinha veio, um grande erro, comprou 21 mas mil você à não poderia vista, ter feito algo antecipado. diferente. Falei, caraca, que é isso? A A gente chegou no cliente final, eu acho que foi aonde tudo começou, assim, a fazer sentido. Porque hoje a gente fala de projeto, dimensionamento e instalação. Só que eu não fazia ideia, cara. Tudo que eu comecei a falar de cerca elétrica partiu de um livro que a minha irmã estava lendo. O livro era em inglês. A minha irmã traduzia esse livro, me trazia o conhecimento e eu fazia a explicação do livro. Ponto. Então, eu aprendia do livro, ia para o campo aplicar. Não tinha fazenda, não tinha área, então eu fazia serviço de graça para os outros e tudo. Então, pegando sua pergunta, o que eu faria diferente? Hoje eu vejo que, pelo que tinha no mercado, não tem muito o que eu fazer diferente. Eu pegava a explicação que vinha e traduzia. Então, o que eu vejo que a cerca elétrica foi feita errado? A cerca elétrica, ela chegou no Brasil, vamos generalizar mais. Eu acho que foi desenvolvido um baita de um produto e nunca foi criado uma forma de instalação. Então, o que eu pensei em mudar? Falei, não, vamos criar um método. Vamos criar um método de instalação, vamos criar um formato de instalação, porque eu vejo que só aí a gente vai conseguir mudar o entendimento das pessoas. E foi aonde nós fizemos neste formato que eu estou te falando. Então, nós mudamos. O que nós mudamos? Como não tinha nada, então tudo que nós fizéssemos era novo. Mas mesmo fazendo algo novo, foi aonde, não adianta. A gente vai ter que criar um método de instalação para que todo mundo consiga copiar e colar. Vamos dizer assim, fazer funcionar. E aí foi aonde, Marcelo, então, conseguimos fazer. Mas quando começou a chegar o cliente final, eles começaram a pedir, então, você só vende produto? Tu não vem na fazenda? Que daí entra a trinca, meu filho. Meu Deus, como fazenda? Pensa. A área que eu fazia o teste, meu irmão, era uma área de... Vamos chutar uns 3 mil metros quadrados. E aí me ligou um cliente para fazer uma assessoria numa área gigante. E aí? O que cobrar? Como cobrar? E aqui vem a pergunta, né, Renata? Isso 2015, cara. 2015. E aí, 2016, por aí. Falei, cara, e agora?
o que fazer? A parte do método de instalação do produto, tudo vinha no livro. Se no livro estava escrito, sinal que aquilo era real, entendeu? Eu entendi daquela forma. Agora eu ia lá, copiava e dava certo, Mas muito para vaca de leite, porque na minha região não tinha gado de corte. Então eu não tinha experiência do gado de corte. E aí, meu filho, ninguém para me ensinar, né? Mas tá contigo aí, Renato. E como é que foi, Cordeiro, pra você A começar a parte do método de entender? instalação do produto, tudo vinha no livro. Se no livro estava escrito, sinal que aquilo era real, entendeu? Eu entendi daquela forma. Agora eu ia lá, copiava e dava certo, Mas muito para vaca de leite, porque na minha região não tinha gado de corte. Então eu não tinha experiência do gado de corte. E aí, meu filho, ninguém para me ensinar, né? Mas tá contigo aí, Renato. E como é que foi, Cordeiro, pra você começar a entender isso? Pra chegar até o gado de corte. É tentativa e erro, né, cara? Eu acho que vai aprendendo com o erro, vai tomando pancada, o cliente falando, mas eu acho que tem uma coisa muito importante que você trouxe, Cordeiro, que é o seguinte. Lembra que, inclusive, eu tenho até colado no meu computador aqui, o problema é a solução, né? E você falou disso bem no início da sua fala. E a cerca elétrica, ela não resolve um problema do lojista. Ela resolve o problema do pecuarista. E aí, você não tem, até hoje, você não tem tantas revendas preocupadas em resolver o problema do pecuarista. Ele quer vender o produto, né? E a gente precisa juntar as duas coisas. Pronto. E olha que quem tá falando isso é alguém que viveu do comercial durante 15 anos. Eu sei bem do que eu tô falando. E aí o que você fez? Você foi resolver o problema de quem tinha o problema e sofria com o problema diretamente. Eu acho que esse foi um dos grandes diferenciais, né, de quando a gente fala de venda direta. Só que para multiplicar esse trabalho, você precisa de mais gente fazendo a mesma coisa, né? Então você criou um meio de replicar tudo que você sabia para que mais pessoas multipliquem isso a campo, porque levar para a fazenda, botar o cordeirinho na mala, igual a gente fez, levar para a fazenda, cordeiro é um só, né? Então, eu Então, acho assim, fala, segue. Pode falar. Eu comecei a fazer os vídeos, logo depois saiu o Instagram. Mas o Instagram era considerado bichinho feio, ninguém ia mexer, porque a ideia era só Facebook. Tava muito em alta nessa época, quando a gente começou aquele outro que tem as carinhas diferentes, esqueci o nome. Mas era um outro negócio que tinha antes do Facebook, antes do Instagram. E aí eu não usava aquela rede social, mas comecei a utilizar o Instagram e tal. E aí comecei a compartilhar muito conhecimento. Tudo que eu via de ideia, tudo que eu via de coisa assim, eu olhava aquilo, copiava a ideia e vinha, aplicava e gravava vídeo. E o mais interessante é que eu não testava, não tinha onde testar. Tinha uma fazendinha dos rapazes, até hoje eles são meus amigos. Eu ia lá, fazia, eu gravava, só que tudo que eu via, pensei, cara, como não tem nada, tudo que eu fizer e mostrar que funciona, vai dar certo. Aí, pra vocês terem uma ideia, assim, Renata, hoje existe muita gente falando de cerca elétrica, mas na minha época, parece que eu tô um idoso. Mas assim, em 2014, 15, 16, não tinha nada. Era um deserto, então eu não tinha com quem aprender. Então, claro que eu errei muito. Errei muito. Aí, onde foi que eu mudei de nível? Foi uma vez que eu fui fazer um projeto numa fazenda. Fui fazer o projeto na fazenda, simplesmente, cara... do jeito que o livro me ensinava, eu instalava aqui na região sul, para vocês entenderem o seguinte, região sul, faz aqui uma semana e pouco a gente está embaixo de chuva. Então, nós chamamos de seca, é quando fica 10 dias sem chover, 15 dias. Estamos vivendo uma seca, pense, né? Não, olha só. Então, aí, a nossa cerca elétrica, ela funciona perfeitamente bem com 2 fios, uma cerca só positiva, e no livro não ensinava isso. No livro não ensinava. No livro, sei que era a região, só falava em cerca elétrica positiva. E aí, onde eu mudei de nível, foi que eu fui fazer uma consultoria uma vez na cidade. A primeira consultoria foi a mais bacana, depois eu conto a história. Mas depois que eu comecei a virar, me achar o que era o carabão, né? Pensei, nossa, eu já tô top. Sou o maior que tem. Aí que vem o orgulho, né, cara? Do erro do consultor iniciante. Acho que sai da faculdade, sai gênio. Você que gerou a lâmpada, você que falou que era pra gerar luz, era pra nascer... Era Deus que fez, não foi você, né, filho? Mas beleza. Então a gente acha-se Deus, né? Acho que tá top já. E aí eu fui fazer uma consultoria na cidade de Camapuã.
Cara, aquilo lá não é que seca. Vocês conhecem a realidade. Aquilo lá, de tão seco que fica, que ele chega a debulhar o capim assim. E eu fui lá e fiz o quê? Exato. E aí eu fui lá, cara, fiz uma cerca elétrica só positiva. Meu Deus. Resumindo, Marcelo, voltei embora empolgado, numa fazenda de 2.000 e poucos hectares. Cara, eu era um semideus. Não deu 30... Foi o meu maior erro. Presta atenção por quê. Rapaz, voltei embora, deu 30 dias, me ligou o cliente, eu vi a ligação do cliente, o cara vai me gavar, né? O cara, Cordeiro, quebrou tudo aqui, velho. O gado não respeita... era tanta cerca que eu não tenho como te explicar. Eu falei, meu Deus. Daí foi aonde eu chamei meu irmão, falei, cara, tá dando 9.000 volts, velho. Aí nós sentamos junto ele lá, ele e um outro engenheiro que trabalham conosco. Aí ele disse, mas qual que é a lógica? Começamos a entender a lógica do choque. E aí foi aonde chegamos então, o que precisa fazer, em vez que tá faltando o neutro no sistema, vamos colocar o neutro no sistema. Foi aonde eu aprendi o neutro. Aí, eu não tinha dinheiro para pagar o avião para ir, porque quem me pagou a viagem de avião foi o cliente a primeira vez. Então, quando eu fui, tive que ir lá resolver o problema. Eu não fugi do problema. Pensei, cara, eu que fiz a cagada, desculpa a expressão, mas eu que fiz o erro, eu vou ter que ir lá resolver. Peguei, eu e meu cunhado, embarcamos num Focus que eu tinha, um Focuszinho branco. 1.100 quilômetros daqui, ó. Amanhecemos na fazenda do cara. Trabalhei 3 dias consertando cerca, fazendo buraco, puxando negativo pro sistema. Cara, atolei carro. Uma história muito louca. Pra voltar embora, a gente se perdeu, porque não tinha noção. Era tudo novo. Rapaz, foi assim uma experiência que até hoje esse cara é meu amigo. Esse pecuarista, ele disse, cara, não tem como parar de comprar com vocês, porque assim, ninguém faria o que você fez. Então, Renato, para mim foi aonde eu disse, cara, eu subi de nível aqui. Agora eu entendo. A partir de a minha história mudou na cerca elétrica, porque eu comecei a compartilhar a cerca elétrica positiva e negativa, comecei a bater muito em cima, e aonde, graças a Deus, tem dado certo. Então, ali foi o meu maior erro. Instalar uma cerca elétrica numa região onde não chove, ou seja, chove um período, depois fica 8 meses sem ver uma gota d'água. E aí o choque não funciona. Então ali mudou. A minha... Eu sei que você está falando de você, mas é importante explicar o porquê que não funciona. Porque a galera erra muito nisso e bota, não, é 2 fios positivos, não, é 1 positivo e 1 negativo, não, 3 fios, 1 positivo e 2 negativos. Então, assim, por que um fio com choque, mesmo o choque bombando, não funcionou em terra seca, Cordeiro? Porque o choque é um sistema assim, ele precisa das duas... Eu falo 2 potências e a galera fica me batendo aí, os inteligentes da cerca elétrica hoje, né? Porque tem que falar a nomenclatura certa. Cara, para vocês entenderem, existe um choque e existe o neutro. A cerca elétrica, para dar choque, ela precisa que as 2 potências se encontrem. Mas elas não podem ficar interligadas sempre, porque isso vai dar um curto. Mas, ou seja, pro animal levar choque, ele precisa encostar no positivo e precisa encostar no neutro. Quando está chovendo, a chuva faz a função do neutro. Mas porque assim, porque a corrente ela corre. É como se fosse, esses dias até eu fiz uma live com o Olavo, ele disse uma coisa bem legal. É como se fosse aqueles minions, né, correndo assim, ó. Imagina umas correntezinhas correndo. Então, leva choque no positivo, a água faz com que isso aqui feche o circuito. Quando para de chover, é cortado aqui, é como se tivesse um bloqueio, porque não corre no seco. A água é um dos maiores condutores de energia, né? Sim. Então, assim, ó, como não tem a água, como não tem a umidade, eles falavam para mim, no livro dizia assim, ó, para vocês compreenderem. No livro dizia... Exatamente, no livro falava assim, ó, coloque o aterramento em lugar úmido. E eu ensinava isso pra todo mundo. Bom, pega os meus primeiros vídeos, cara. Vocês vão ver os primeiros vídeos. Eu não tirei do YouTube. Ficou lá, cara. Era assim que eu aprendi, eu vou deixar lá, porque assim, mostrar uma evolução. E aí eu falava isso. Aí a galera colocava dentro de açude, dentro de rio. Um dia teve um caso muito engraçado numa feira, o cara disse, não, eu coloquei dentro do lugar úmido, super úmido. Eu falei, onde o senhor colocou? Botei o aterramento dentro do balde. Eu já vi gente conduzir o aterramento... Ficou isolado no balde.
Eu vi o cara conduzir o aterramento por 500 metros para botar o aterramento dentro da represa. Mas não ligou na cerca. Eu acreditava assim, irmão. Aí foi aonde, então, fiz 2.200 quilômetros para aprender que eu estava errado. Então, aonde eu comecei a mudar. Por que não funciona? Porque isola. Cara, é a mesma coisa o passarinho. Por que o passarinho não leva choque? Ele só tá em um fio, né? Não tem jeito. Não tem aterramento. Se o passarinho conseguisse abrir as perninhas para botar o fio dele no positivo e no negativo, tchau pro passarinho. Entendeu? Então é isso. Por que não funcionava? Porque não passava choque. Cara, você falando assim, a gente tira aqui... Já na primeira live da gente, a gente mostra os grandes diferenciais, né, do sucesso do Cordeiro e de tudo mais. Ele foi persistente, ele soube resolver o problema, ele soube se comunicar para poder ter sucesso no negócio disso. Eu acho que esse é o grande diferencial. Tá aí, eu vou falar que nem o Pablo Marçal. 3 grandes códigos para quem está assistindo a live. Você vai apanhar. Persistência, facilidade de comunicação, né? E ser resolvedor de problemas, solucionador de problemas. É muito bacana isso. Assumiu o erro, né, cara? Isso aí, reconheceu, né? Mas mais um. Eu gosto de falar sempre assim, cara, por que não tinha ninguém antes de mim? Sabe? E realmente, assim, tinha gente muito mais inteligente do que eu em cerca elétrica, como estão aí no mercado até hoje. Mas eles não ensinavam ninguém, porque estavam com medo da concorrência. Só que eu não tô nem aí para concorrência. Eu acho que a gente tem que defender a tecnologia. E a partir do momento que Renato e Marcelo e Cordeiro começam a ensinar outras pessoas, cara, a demanda nossa só vai crescer. As pessoas vão começar a acreditar no consultor, vão começar a acreditar no veterinário. Você tá entendendo? Pela inexperiência das pessoas, pelo medo de criar um concorrente, acabam fazendo o quê? Não ensinando. Cara, se tivesse alguém para me falar que uma cerca elétrica precisava o fio neutro no sistema, como eu sei que tinha gente que sabia, mas não me ensinaram, eu não teria feito tudo isso aí, não tinha queimado a tecnologia. Então, assim, você ter alguém para ensinar, você ser humilde para aprender, que também tem isso. E, cara, eu acho que tudo muda. E a facilidade da comunicação eu não tinha, meu amigo. Rapaz... Vocês não desenvolveu muito bem. Sabia vender, né? Moço, esses dias atrás eu postei no meu particular. Vou postar aqui no Instagram. O primeiro vídeo que eu fiz. Meu Deus do céu. Primeiro que eu tava desse tamanho assim, ó. Eu tava uma depressão, tava bolhado. E aí eu falava e errava. Videozinho curto, eu errava. Então, isso aqui também é uma prática. Rapaz, tem uma escola que é doída, é você errar com o produtor, pegar o cara virado, morrendo de ódio de você e você tem que resolver. Pensa na escola, não é fácil, cara. Fazer ele acreditar que você pode resolver, né, Renato? Exatamente. Fazer ele acreditar em você. Você provocar o problema porque você errou e você ainda tem que ir lá resolver, ajustar e lidar com a pessoa insatisfeita e transformar isso em algo positivo, resolver o problema. Meu amigo, a gente pode contar, pode dizer como funciona, você vai até mais preparado, mas na hora que você está no tete-a-tete ali, não é um negócio molezinho, não. É diferente. E assim, Cordeiro, você falou do seu maior erro e tudo, assim, legal demais tudo isso que você contou e entender o que é pecuária com o negócio andando, né, com o processo rolando, resolver o problema de um negócio que no início você não conhecia, né? Nada. Mas assim, de tudo que você já construiu, qual foi o sonho que você realizou? E se você ainda tem, qual que você ainda quer realizar? Então, eu acho que a gente precisa ter sonhos todos os dias, né? Eu acho que os nossos sonhos eles vão se renovando conforme você vai crescendo. Eu tinha um sonho de ganhar um salário de R$1.500, pra você ter uma ideia. Então, assim, cara, hoje eu vou para uma consultoria, por exemplo, vou contar das consultorias. A primeira consultoria que eu fiz foi de graça, né? Várias de graça. Aí que tá uma sacada, galera. Assim, ó, não queira começar por cima, achar que você é o doador de toda boa dádiva. Não é assim. Calma. Você vai sair da faculdade, você vai crescendo. Claro que hoje com a Trinx você vai dar um pulo absurdo.
Você já vai dar um pulo que você não vai apanhar o que a gente apanhou. Mas assim, a primeira consultoria que eu fiz foi de graça, várias. Mas a primeira cobrando, eu me lembro que quem me ligou foi o Juliano Alarcon. Disse, cara, tem um cara que quer que você vá lá mexer numa cerca ali numa cidade do Rio Grande do Sul. Esqueci o nome da cidade agora. Mas, beleza, vou. Cara, quanto você vai cobrar? Eu falei, moço, faço nem ideia. Não sei o que cobrar. Porque não existe... Ó, por exemplo, pecuarista... agrônomo, veterinário, zootecnista já existe no mercado, mas cerqueiro, eletricista, especialista não existia. Eu não tinha ninguém para me basear. O fulano cobra 200, eu vou cobrar 150. Ou o fulano cobra 10 mil, eu vou cobrar 1.000. Tá entendendo? Então não tinha ninguém. E aí eu fui lá, cobrei dele R$250 pra ir lá na propriedade dele, andar um absurdo. E era madrugada, 3 horas da manhã, eu indo pra fazenda do cara, viajando na estrada, uma blitz de uma polícia. E eu tava tão lascado na época que o carro, documentação atrasada. Vocês não. No presencial, vocês vão ver o Choratel. E aí, cara, cheguei, o cara, mão na cabeça, na madrugada, 3h30 da manhã. Aí o Alisson, um cara muito amigo meu, mão na cabeça, descemos do carro, mandou deitar no chão. Disse, cara, que é isso? E aí depois eu entendi que tinha tido um assalto, os caras estavam parando todo mundo. E aí, nisso, ele perguntou, onde é que você tá indo? Eu falei, cara, eu vou prestar uma consultoria em cerca elétrica. Cerca elétrica? Mas vai mentir. Cerca elétrica qualquer tongo faz. Assim, cara. A minha primeira consultoria. Fui lá, o cara xingou nós, cara, daí mandou nós embora, nem quis olhar documento, pela graça de Deus. Daí quem liberou foi o amigo dele, viu um monte de isolador. Não, acho que é verdade, deixa eu espiar aí. Daí, então, pensa, até um tongo faz, né? Aí foi a minha primeira experiência em cerca elétrica e depois a segunda foi... Fiz pra um cara aqui na região, o cara me deu calote, irmão. Não me pagou os 250. Não vou contar a história, né, porque fica gravado, vai que ele veja, ele é um advogado. E aí ele me deu... E aí surgiu, então, a terceira consultoria de um cara, meu amigo, lá no Tocantins. O meu sonho, cara, sempre foi viajar de avião e tal. Eu sempre fui sonhador, assim, né? Cara, e comecei a fazer umas viagens de avião, assim, cara, e pra mim eu tinha realizado aquele sonho. E, moço, eu acho que, vamos dizer, o meu grande sonho sempre foi, pra quem começa a empreender de pequeno, sonha em ter empresa, né? A gente sonha em ter empresa e eu vi todos os erros que meu pai tinha cometido e tal. Eu não queria acontecer isso, porque numa época a gente estava bem, uma época nós estava quebrado. A gente foi morar quando era pequenininho, assim, num lugar, meu filho. Você não tem noção. Não é que tinha fresta na casa, não tinha tábua, né? Então, bem favelão, assim mesmo. Minha mãe disse que não é verdade. Não é tanto assim, não, só tinha mato dentro de casa. E aí foi, então, eu tinha vontade de ter um dia uma família, claro, mas nunca deixar minha filha ter vontade de comer alguma coisa e não poder dar. Eu não passei fome, porque minha mãe sempre trabalhou, mas eu tinha vontade de ter coisas. Eu me lembro de ver os colegas da escola ganhando Kinder Ovo, irmão. Por mais simples que pareça, cara, era muito dinheiro. E eu nunca tive isso. Então, assim, o meu maior sonho sempre foi dar uma vida maravilhosa pra minha filha, pra minha família. E graças a Deus eu tenho conquistado. E eu tenho ainda um sonho, assim, de ter uma empresa muito grande, de ter um lugar, assim, cheio de gente trabalhando, feliz, né? Porque gente mal-humorada a gente não gosta. Nossa empresa é bem legal, assim, a galera tem um clima muito gostoso. Vocês vão conhecer aqui. Então, sempre foi crescer e mudar a vida de pessoas. Eu acho que esse é o meu grande sonho. E através da cerca elétrica, então, realizei meus sonhos de viajar de avião. Só no ano 2000 e... Nós estamos 24? Só no ano 2023, ali 2022, eu fiz 100 viagens de avião no ano, cara. É muita coisa para falar de cerca elétrica. Então, assim... Bom, eu dormi em aeroporto. Chegava até aquele aeroporto de Campinas, as meninas lá do Girafas, lá, de novo. Era assim. Então, realizei meu sonho de viajar, realizei meu sonho. Hoje eu não tenho um estado do Brasil que eu não conheço. Fiz muitos amigos e eu acho que meu maior sonho de transformar vidas e pessoas, não sou um coach, né? Mas eu tenho conseguido transformar a cerca elétrica e transformando uma cerca elétrica se transforma a vida de funcionários de fazendas. E hoje, assim, eu tenho algumas pessoas que começaram a trabalhar comigo, fizeram o nosso curso online, meu primeiro curso online. O Luciano vai estar aqui, eu gosto muito da história do Luciano, já falei várias vezes dele e vou falar sempre. Ele era um funcionário de uma fazenda e eu fez o curso, olha só, cara, não importa a situação que você está, importa o desejo que você tem. Ele, como funcionário da fazenda, ele poderia simplesmente dizer, não, meu patrão que contrata o cordeiro, ele que vem aqui.
Mas não, ele pediu pro patrão dele comprar o curso, ele ia pagar o curso, o patrão dele foi mais gente boa, deu o curso para ele, disse, tá aqui o curso. Ele aprendeu no curso online, começou a fazer, fiz muitas ligações com ele, porque ele tinha bastante dúvida, e hoje ele tem, só pra você ter mais noção, eu fiquei sabendo semana, 14 funcionários. Tá andando de caminhonetão e tá muito bem de vida. Vai vir ele aqui na nossa mentoria aqui em Chapecó, vai vir ele, o irmão dele e um funcionário que começou com ele. Então, só para vocês terem noção que o nosso trabalho de consultor, a gente não tem que pensar só em transformar a fazenda, mas tem que transformar vidas. E, cara, igual ele, eu tenho vários outros que trabalham hoje conosco. Trabalham conosco não, mas nos representam, trabalham com a nossa marca, porque a gente conseguiu fazer eles enxergar uma profissão que não tinha. Então, acho que é isso, Renato. Meu maior sonho é transformar pessoas. Bacana, deixar um legado, né? Isso marca bastante. Isso é Ponto. muito bacana. E assim, Cordeiro, nessa caminhada sua, teria algo que você faria diferente? Falar assim, poxa, eu posso fazer um pouco melhor? Ou mudaria do que você já fez? Montaria um negócio chamado A Trinca, para ter mais força, porque eu sou meio preguiçoso para rede social. Eu acho que assim, eu falei para vocês já, né, sozinho, assim, a gente conversando em reunião. Eu sei que Deus me deu um dom de comunicar. Eu sei que Deus me deu uma estrutura hoje para conseguir fazer um trabalho, mas eu creio que eu posso fazer muito mais. E eu tinha sempre esse desejo no meu coração. Cara, a gente precisa fazer um negócio diferente, porque assim, todo respeito aos palestrantes, mas palestra, ela é maravilhosa. Agora, quando a pessoa sai da palestra, ela sai, tá, mas e aí? Qual que é o próximo passo? E eu sempre tive esse desejo, eu não falava, só falava para minha esposa, para minha irmã, para nós aqui da família. Eu falava isso, cara, tem que ter um negócio de ensinar o povo, dizer, cara, tá aqui, ó. O caminho é esse, faça isso, isso, isso e isso. Ou seja, cobre assim, preste esse tipo de serviço, faça dessa seguinte forma, não queira fazer coisas que você não tem estrutura. É isso. Então, assim, hoje, o que eu faria diferente não é fazer diferente, é fazer novo. É aquilo que eu tinha desejo no coração, viajando para Bahia, para o Espírito Santo, a mala, né, Renata? Eu fui lá ajustar uma cerca elétrica numa fazenda que a Renata atende, pela graça de Deus, funcionou. Então, foi legal, assim, que a Renata me conhecia das redes sociais, apesar do povo queimar muito nós, né? Mas, assim, a gente conseguiu se conhecer presencialmente e ela viu que a gente não é isso, percebeu que nós temos um bom espírito, essa é a verdade. E aí, onde foi do nada, numa live, cara, simplesmente veio, pô, é isso. E o mais legal é que o Marcelo sentia a mesma coisa, o Renato sentia a mesma coisa, mas faltava, cara. Agora, pegando isso assim, eu acabo que o dia a dia a gente fica meio preguiçoso. Essa é a verdade. Pô, cheguei até aqui, tá vendendo bem, as coisas estão acontecendo, mas não. Eu acho que existe um próximo passo. Agora, a pergunta que eu faço, hoje sou eu entrevistado, mas eu faço a pergunta para vocês dois. Qual que é a demanda hoje do mercado para pessoas especialistas em cerca elétrica? Qual que é a demanda hoje do mercado para especialistas em gestão de propriedade? Vocês têm noção? É gigante. É gigante. Imagine, Cordeiro, eu já precisei ter Apoio no sul da Bahia, no oeste da Bahia, no Pernambuco. Imagine aí, Minas Gerais. Olha só, eu estou falando aqui só de 4 propriedades. Não são 4 estados só, não. São 4 propriedades, que é muito menor. Imagine por onde a Renata já não andou também, que não precisa de um especialista em cerca. Nós somos... Essa é a questão, não tem, cara? Não tem. Não tem, eu vejo muita gente vendendo, como a Renata falou. São empresas que vendem única e exclusivamente e não resolvem o problema do cara. Falar de cerca elétrica, muita gente fala. Fazer funcionar, pouquíssimos fazem. Assim como em várias situações, né? Se eu posso até aumentar um pouco essa lista, porque em relação à fazenda, tem bastante gente que fala de um monte de coisa de fazenda. Agora, inclusive, apontar problema. Só que eu digo o seguinte, para apontar problema, você não precisa ter formação nenhuma. É muito fácil você saber olhar e falar, esse pasto tá ruim, essa cerca aqui tá quebrada, fácil. Agora, resolver o problema, essa que é a questão. Saber o que fazer, como fazer, quanto vai custar, se vale a pena, se não vale a pena. Ir lá e apontar para o cara, entendeu? É isso aqui que é a sua prioridade, é isso aqui que você tem que fazer primeiro, é desse jeito aqui. Aí tem pouca gente. De assumir essa grande...
Porque aí que tá a palavra. Uma responsabilidade que a gente tem que assumir. E não tem gente aí no mercado para isso. Ponto, acabar que tu acabou de falar, é assumir a responsabilidade. Eu falo pro meu povo ali internamente, meus técnicos, eu falo, cara, o cara que liga aqui e faz uma pergunta, não posso usar esse, ele não quer que você vá pelo que ele perguntou. Ele quer ter a segurança de um cara experiente e fala, não, se tu usar esse, você vai ter problema. Agora, a gente não pode ser um consultor salvador da pátria, dizer não, porque veja bem, não. Você tem que entender a realidade do cliente, você tem que entender o potencial do cliente, você tem que entender o nível técnico do cliente, porque assim, o patrão talvez vai uma vez na propriedade por semana, às vezes mês. Agora, a galera que está no campo é o que importa. Eu creio que assim, então, nós precisamos mudar essa realidade. O povo lá dentro tem que gostar do que está fazendo, tem que entender o que está fazendo, porque é eles que fazem funcionar. Então, se fosse hoje, Marcelo, mudar alguma coisa, é acelerar o passo, porque eu vejo que eu perdi muito tempo. E graças a Deus encontrei vocês com o mesmo objetivo, que hoje vocês estão metendo uma pressão que eu estou trabalhando, cara. Mas essa que é a questão, você não perdeu tempo, só que foi mais ralado para aprender a fazer as coisas, porque não tinha ninguém para ensinar. Cara. Ponto. E erro custa, inclusive tempo. Hoje, assim, se for... E fazendo isso, né? Você tá dizendo, tá dando a dica para todo mundo, olha, gente, tem como mudar esse caminho, tem como acelerar esse negócio. E tá aqui para poder te ajudar a acelerar isso. Meu sonho... Meu sonho era um salário de R$ 1.500. Hoje, R$ 1.500. Hoje à tarde, fechei uma consultoria online para passar 4, 5 dicas pro rapaz, para resolver o problema dele. Ele mandou um mapa, em questão de meia hora eu já sei o problema, amanhã eu faço um meet com ele e resolvo. R$ 1.500 hoje uma assessoria online. Hoje, assim, para resolver um problema de cerca elétrica, cara, então não tem como não ser agradecido a Deus. Sabe? Então, assim, eu devo isso tudo a Deus, porque Deus é a base de tudo. Mas Deus não faz nada por você, irmão. Essa é a verdade. Eu tô orando porque Deus me abençoe. Cara, então começa a trabalhar. Deus só vai te abençoar você se movimentando. Ponto, meu filho. Rapaz, eu escutei esses dias a história do menino que grava pra mim algumas coisas. Cara, é tão emocionante a história daquele menino. E é exatamente isso. Você precisa. Agora sim, por que não tinha ninguém pra me ensinar? Eu teria hoje, talvez, não só 80 mil pessoas no Instagram. Não teria só isso, não teria o meu volume de faturamento hoje. Talvez eu já estaria, sei lá. Eu não tenho limite, cara. Hoje eu falei pro nosso diretor lá que a gente contratou na empresa, falei, cara, o limite é o céu, irmão. Porque existe marcas no mundo, as maiores do mundo. Tem algumas marcas que se consideram as maiores do mundo. Eu não vejo problema nenhum, cara. Eu posso ser tão grande quanto eles, ou até maior do que eles. Porque uma coisa que eles não fazem, eu sei fazer. Ninguém faz o que a gente faz. Hoje tem gente copiando muito, graças a Deus por isso, porque é pela tecnologia. Mas o meu sonho hoje como empresa não é parar aqui. É ser o maior do Brasil, é ser o maior do Mercosul, é ser o maior de sei lá de onde e crescer. Então, o mundo está aí para quem acredita, quem busca. E se Deus me viu, isso vai acontecer, porque desejo eu tenho. Então... eu acho que agora, nós três nos unindo aqui, meu filho, voltou a ter muita energia. E eu comecei lá, quando eu comecei lá em 2015, 14, eu tinha essa energia aqui. Mas a gente vai trabalhando, vai cansando. Então precisa do novo estímulo. Quando vocês botaram a data 2 de dezembro, eu confesso para vocês, tremi a base, assim, não! E vai acontecer mesmo, não tem mais como fugir que a passagem está comprada. Vocês estão entendendo? Quando a gente... Não, isso... Então é isso, cara. Eu precisava de um estímulo novo. Uma vez que eu dou pra vocês é o seguinte, Rapaz, a Renata me manda mensagem no grupo 10h30 no domingo, da noite, velho. Marcelo, 10h30 no domingo eu tô dormindo, irmão. Não, mas isso é legal, cara. Mas é o seguinte, se você voltar no tempo, Cordeiro... Certo. Então é isso, cara. Eu precisava... Quando você era adolescente, assim, hoje, com a experiência que você tem, o que você falaria pro Cordeiro de 15 anos? Difícil, hein? Aí emociona. Mas assim, acredito. Quando eu saí a vender pastel, ou seja, semana eu conversei com um rapaz na firma, eu falei, cara, eu tinha uma vergonha dos meus amigos da escola me ver vendendo pastel. Não sei por que a gente tem isso, cara. Mas a gente acha que, porque vão falar de mim vendendo pastel. Eu me lembro que passava as meninas da escola assim, meu irmão se escondia, de vergonha.
Eu falaria para aquele menino com a caixinha de pastel, fala, cara, você vai se tornar um monstro em venda, irmão. Não desiste, que aqui tá o início de uma grande carreira. Então, assim, isso eu falaria para ele, cara, eu venderia muito mais. Talvez levaria 5 caixinhas de pastel se eu pudesse falar comigo. Então é isso. Do pastel, até hoje, graças a Deus, nós temos uma empresa hoje com 110 funcionários. Cara, para quem começou morto, por mais pequeno que pareça, cara, é muita coisa. A gente vê hoje as fotos das coisas acontecendo. Quando eu fecho escrever, uma coisa que me emociona muito, quando eu pego o meu Google Maps, não sei se vocês têm, o próprio iPhone tem, né? Você abre lá as fotinhas no iPhone, você fecha o mapinha. Cara, não tem aonde eu não fui. Bolívia, Paraguai, Uruguai. Cara, com certeza. Quando eu sonhei isso? Agora, como é que eu faço para ser igual você, Cordeiro? É só fazer o que eu fiz. E o detalhe importante, eu não tenho medo de te ensinar. Sabe? Não tenho medo. Cara, já criei concorrente? Com certeza. Mas hoje, quando eu vejo os concorrentes me ligando, cara, esses dias eu descobri que o concorrente pega os meus vídeos e entrega para os vendedores dele. Fala, aqui tá o curso desse cara, assista, porque... Isso é lindo, velho. Isso é bonito demais, porque assim, cara, isso mostra a humildade dos caras também. Entendeu? Isso mostra uma humildade. Cara, nós não somos mais do que ninguém. Então eu falaria isso, cara, essa caixinha de pastel vai te ensinar uma profissão que vai mudar a tua vida. Bacana, bacana. E pra quem quer começar na carreira? Cordeiro. Simplesmente... Para essa turma, que quer começar na sua área hoje. Hoje, graças a Deus, você já tem 300 vídeos no YouTube do Cordeiro, 2.300 postagens no Instagram. Tem curso online número 1, tem curso online número 2. Agora você vai ter um caminho que é assim. O que eu vejo? Que a gente venha casar, cara, nosso trabalho, porque assim... Toda fazenda que eu vou, os caras me pedem, Cordeiro, o que eu faço com esse pasto? Eu não faço a mínima ideia. Agora, o cara que fizer o nosso trabalho, fizer a nossa mentoria, ele vai ser um especialista em cerca elétrica, ele vai ter uma base maravilhosa em gestão de propriedade, ele vai ter uma base maravilhosa na parte de pastagem, que ele pode se especializar e ter 3 profissões. Então, assim, somos aqui Marcelo Cobra, somos aqui Renata Cobra, somos aqui Cordeiro Cobra, dá uma olhada quanto você pode ganhar. Então, assim, como começar? Aprenda com quem é bom. Só nós somos bons? Não. Pelo amor de Deus. O mercado tem muito profissional. Você tem cara que você abre o Instagram, tu não gosta nem de ouvir a voz dele, que tu vai lá e fecha. Então busca alguém que você gosta da voz. Entende? Então assim, não queira... eu vou ter que escutar esse chato. Não. Se tu me acha chato, busca alguém que seja menos chato. Mas você consegue começar muito simples. Estuda. Ponto. Quando eu falo estuda, se tu tá fazendo a faculdade, termina, irmão. Não seja preguiçoso igual eu. Segundo ponto. Hoje tem tanta coisa de graça na internet. E detalhe, depois aprenda então que esses caras já fizeram. Porque uma coisa assim, existe muito salvador da pátria que nunca soube o que é pátria. Existe muito consultor de propriedade que não sabe fazer uma consultoria nem na casa dele. Eu gostei muito da nossa última live que você falou, do consultor de caminhoneta, né? Que chega lá, mal bota a botina no chão e sai para lá e diz o que tem que fazer, não mostra como deve ser feito. Ponto. Então comece a fazer. Depois um detalhe muito importante, conteúdo é maravilhoso, mas conteúdo sem prática é morto. Tem gente que é doutor em emagrecimento. Você vai falar de dieta pra pessoa, ele sabe todas, e low carb, e não sei o que, tarara. Mas tu olha pro cara, o cara, pô, o que é isso? Vamos botar em prática essa parada? De exercício de academia, sabe quais são os melhores exercícios, quais que são os melhores treinos, tudo. Aí tu olha pro cidadão e pensa, pô, mas daí? Vamos colocar em prática? Então não adianta você ser um maravilhoso consultor e não colocar em prática. Estude, mas vai colocando em prática que as coisas vão acontecer. Como colocar em prática? Aprenda com quem já está colocando em prática. Bacana, bacana. Eu acho que nesse tempo de live dá para ter uma noção do que vem por aí nessa imersão da trinca. Pronto. Olha só, cara, o Cordeiro já ensinou o cara a ser persistente, já ensinou o cara a ser resiliente, ensinou ele a se comunicar, mostrou o caminho da comunicação. E um segredo muito bacana, transbordar, cara. Não ter medo de falar, não ter medo de ensinar. Ensinar fixa conhecimento na gente. E é isso que nós estamos preparados para falar para você o tempo todo ali dentro do nosso grupo, dentro da nossa imersão. Ponto.
Ponto. Como vai funcionar, Renato? Eu acho que é legal a Renata explicar, a Renata que tem um jeito próprio de falar, como que vai funcionar. Acho que isso é legal, não vai ser palestra, né? Isso é massa. Marcelo, o que tu falou, filho. Eu acho legal do Marcelo que ele chega a brilhar o olho, né, cara? Isso é amor pelo que faz. Renato, como é que vai funcionar o negócio? Explica pro povo. A gente sofreu, né, cara? O negócio é o seguinte, vai ter conta? Vai ter a linha teórica? Vai também. Qual que é a nossa função principal? Ligar a teoria na prática. É o que é aquela teoria e onde você vai usar e como você vai usar. Aí, meninos, é sabatina. Aí vocês aí que estiverem na mentoria, vocês vão vir trazer para nós os problemas que vocês estão vivendo, que vocês têm com algum cliente, traz a situação e nós vamos entrar resolvendo essas situações junto com vocês. Isso que é a imersão. E é por isso que vai ser para grupo pequeno e é por isso que vai ser pessoalmente. Vocês vão ter nós 3 aqui, por isso que é a trinca. Então, nós não vamos ensinar receitinha de bolo. Tem a técnica? Tem. Agora, como que nós vamos aplicar? Traz o pepino que nós estamos junto com vocês aí. Então, é solução na prática, nós temos os nossos exemplos, mas nós vamos trabalhar de vocês também. E como o Faustão sempre disse, né, quem sabe faz ao vivo, então nós vamos fazer ao vivo. E ter a oportunidade de perguntar para quem tem capacidade de resolver, não é um negócio muito simples. Por isso que eu também dou, os 3 aqui, a gente ministra palestra. E é até injusto, né? Na palestra você responde 3, 4, 5 perguntas e dependendo do evento você não responde nenhuma pergunta. Então você apresenta aquilo lá e a pessoa fica, não vai ser o nosso caso. A gente quer mesmo ser sabatinado, coloca a gente na parede, porque vamos partir para a resolução de problema. Esse que é o negócio da trinca. Olha aí, tá aí. Então vai ter uma base muito bacana, galera. Assim, o que eu falei para eles lá, quando a gente se encontrou, eu falei, cara, por mais simples que pareça, as pessoas não sabem o que cobrar, como cobrar. Como a Renata falou naquela live que ela fez, cara, ela fez 30 consultorias, ela fez 30 contratos. Porque não tinha um contrato sólido, não sabia como fazer. Então, tudo isso a gente vai compartilhar. Ah, Cordeiro, quanto você cobra? Você vai ouvir claramente como eu cobro, que jeito que eu faço, como meus clientes me pagam. Mesma coisa a Renata, como fazer a gestão do meu negócio, como utilizar as redes sociais, que eu acho que aqui tá um negócio incrível. Ah, mas eu já uso Instagram. Tu abre o Instagram da pessoa, não tem um contato para entrar com ele. Manda mensagem, ninguém responde. Tudo isso existe formas corretas de fazer e tudo isso nós vamos compartilhar. Claro que essa parte de rede social, não, né? Essa que é a questão, né, Cordeiro? Assim, quando a gente fala de consultoria, você ouve falar muito do que fazer na fazenda, do atendimento do cliente, né? Mas como é o negócio consultoria, ninguém fala. Como você se organiza, se você usa o sistema, se não usa, que planilha, como é que você controla cliente? Né? Controlar cliente é ter ali a lista, né? Como é que eu monto a agenda? Que a gente acha que é simples, né? Exatamente. O que é fluxo de caixa? Eu uso algum sistema, eu pago por isso. Quanto que eu posso pagar? Quanto que eu tenho que cobrar? Qual que é meu custo? E deslocamento, até onde vale a pena? O que eu tenho que fazer? O que eu pago de imposto? Pago imposto? Qual que é a configuração da empresa que eu tenho que ter? Então, tudo isso a gente aprende conversando com o contador, enfim, que nem às vezes sabe direito do que é o nosso negócio, né? A gente às vezes procura entender do negócio do cliente, que é a fazenda, mas a gente deixa o nosso próprio navios. Então, a gente tem um negócio próprio e é isso que nós vamos levar e juntar as duas coisas aí, para ninguém dar o passo maior que a perna, realmente construir o próprio negócio e crescer, né? Porque só tem 2 tipos de empresa, né? As que vão quebrar e as que vão crescer, exatamente. Então, é por aí. Eu acho que assim, acho que a gente pode, inclusive, já encerrar. Eu acho que a história do Cordeiro é maravilhosa. Tem muita novidade em relação à trinca. Vocês vão conhecer ainda os outros 2 CPFs, que é o meu e do Marcelo. Tem história. Tem história boa por aí ainda. Por enquanto, essa história é maravilhosa do Cordeiro, mas a gente vai ter espaço para contar a nossa também. Então, próxima segunda-feira, a gente espera todos vocês de novo, mesmo horário.
se a gente se organizar aqui, vamos para o YouTube, né? Então já fiquem ligados, procurem lá, Trinca do Agro no YouTube, já sigam o canal, porque o nosso objetivo é fazer a live via YouTube. Lógico que a gente vai transmitir aqui no Instagram também, mas nós vamos movimentar bastante lá no YouTube, contamos com vocês para isso, e preparem porque vem mão na massa. Eu acho que é a nossa frase principal, é botar a mão na massa, entrar para resolver problema e para multiplicar o que a gente sabe. Se a gente não transbordar isso, não adianta morrer e levar isso para a gente. A gente tem que deixar o máximo de jeito, sabendo tudo que a gente sabe possível. Pronto. É isso aí. Eu acho que tá aí o recado, tá aí o início de tudo. No primeiro dia, com certeza, o nervosismo bate, né? As dificuldades batem, mas uma coisa é a seguinte: tem uma coisa que nós três temos na vida, é não desistir no primeiro imprevisto. Olha, só quem sofreu, que nós sofremos para chegar até aqui, sabe como é que é as coisas. Né, Marcelão? Verdade, gente. Então, espere aí, aguardamos você na próxima segunda-feira, 7h da noite, para a gente conversar muito, e dessa vez vem a minha história. Tem coisa bacana aí. Exatamente, nós vamos sabatinar o Marcelo. Pessoal, Olá, gente, um abraço, obrigada por terem entrado aqui, a gente se vê na segunda-feira. Até lá. Tamo junto. Abração. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.